A gente volta a falar aqui do conflito Irã e Israel, ou Israel e Irã. Um hospital no sul de Israel foi atingido por mísseis lançados pelo Irã na madrugada de hoje. Segundo um oficial do exército israelense, o bombardeio atingiu locais com civis, incluindo um centro médico. Um porta-voz disse ainda que o hospital sofreu danos extensos em diferentes áreas e que cerca de 40 pessoas ficaram feridas no ataque, pedindo também que a população não procure atendimento no momento. A unidade possui mais de 1.000 leitos e presta serviços a aproximadamente 1 milhão de moradores do sul de Israel. Diante dos recentes atentados, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que as forças israelenses irão cobrar o preço total dos tiranos de Teherã. O ministro da Defesa, Israel Katz, diz que o líder iraniano Ali Khamenei será responsabilizado pelos crimes de guerra. As autoridades já teriam até instruído as Forças Armadas a intensificar os ataques contra alvos estratégicos no Irã, a fim de eliminar ameaças ao Estado de Israel e desestabilizar o regime do Ayatollah Ali Khamenei. Quem nos acompanha com imagens, observa aí imagens da destruição, provocada por essa ação do Irã no hospital de Beersheba, que fica na região sul de Israel. E aí, ao vivo agora, quem está acompanhando a gente com imagens, tem imagens desse centro médico, que aparentemente não está muito danificado, pelo menos do lado de fora, mas as imagens internas que nós mostramos há pouco mostram sim uma destruição, tanto é que o governo israelense pede que as pessoas não procurem atendimento nesse local nas próximas horas, em virtude da destruição provocada pelos ataques promovidos pelo Irã. Professor Marcos Vinícius de Freitas está conosco mais uma vez aqui para analisar o conflito entre Irã e Israel. Professor, bom dia para o senhor, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Há um enfrentamento muito duro entre os dois países. E a gente já citou aqui ontem, a gente segue acompanhando de perto também a possibilidade de que os Estados Unidos possam entrar de vez nesse conflito também para auxiliar Israel numa ação contra o Irã. Qual é o momento que nós vivemos agora nessa guerra que vai escalando? Já estamos no 7º dia, professor Marcos Vinícius. Essa destruição desse hospital é um alerta de que o Irã ainda tem efetivamente condições de importunar Israel, professor? Sim, porque você aqui está descobrindo que o Irã, diferentemente do Hamas e do Hezbollah, é um país que tem um exército e que tem uma capacidade de resistência, embora a gente tenha visto também que a quantidade de mísseis diminuiu significativamente em relação aos primeiros dias, o que denota que o Estado de Israel conseguiu ali, ao menos neste primeiro momento, que pelo que observamos também, diluir bastante a capacidade bélica do Irã neste processo todo. Agora, a alegação iraniana, pelo que a mídia nos diz, é que havia ali na região também uma instalação militar. Então você vê novamente essa questão de instalações militares instaladas próximas a hospitais e escolas e outros centros que não deveriam ser em todo este aspecto. Então, é uma das coisas que nós observamos, são as fatalidades, infelizmente, que acontecem na guerra. Agora, a grande pergunta é justamente essa que você fez com relação aos Estados Unidos. E aqui, Netanyahu poderá descobrir duas coisas: ou tem em Donald Trump um grande aliado que vai aí, se juntar a este processo todo, ter um problema enorme com a sua base, Nós já vimos aí muitos republicanos históricos sendo contrários a qualquer tipo de ajuda ou participação militar dos Estados Unidos neste conflito, ou Netanyahu descobrirá que Trump nada mais é do que um animal político que tenta se beneficiar em alguns momentos de uma vitória até o momento da parte de Israel, e que poderá aí voltar-se somente a atender às demandas da sua base política. Hoje em dia, pelo que constam as pesquisas e os relatórios, mais de 60% da base MAGA, do Make America Great Again, do Donald Trump, é contrária a qualquer participação dos Estados Unidos neste conflito, até porque sabe todas as consequências que teve a participação dos Estados Unidos na guerra do Iraque, sob a alegação de armas de destruição em massa que nunca foram encontradas, e o fato de que aqui toda esta questão de bombardeio a instalações nucleares tem
verdadeiras ressalvas com relação ao impacto que isto pode ter na região. Inclusive, uma grande parte desses países do Golfo e dessa região vivem ali de dessalinização de águas e tem uma profunda preocupação que este tipo de radiação também possa afetar a água que eles consomem na região. Então, são muitos aspectos que Donald Trump precisa considerar e, obviamente, ele vai pensar muito bem antes de tomar a decisão final. Ele sempre alega que mantém as coisas sob sigilo para dar o elemento surpresa. Deixa eu chamar o Zé Maria Trindade, falando de Brasília com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. Zé Maria, bom dia para você, Zé. Em relação ao Donald Trump, qual o papel dos Estados Unidos nesse momento na sua avaliação? A gente sabe que Estados Unidos ali, Donald Trump tem tomado uma posição, aliás, não tem tomado uma posição em muitos momentos, fica por um lado e por outro, ora um lado, ora o outro. E também, dependendo do lado que ele comprar uma briga, ele também compra uma briga com o seu eleitorado. Paulo, ele foi chamado ali para vitrine. Salve, muito bom dia Nonato, bom dia professor, bom dia Deise e bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã nesse feriadão. Olha, certa vez o ex-senador Arthur Vigílio me chamou a atenção com uma frase num debate do plenário do Senado, dizendo, olha, na política não pode valer tudo, porque nem no vale tudo, que é aquela luta feroz, vale tudo. No vale tudo, não vale tudo, porque dedo no olho, chutes em certas áreas, puxar cabelo, isso não vale. Então, a regra também vale para a guerra, ou seja, a guerra tem as suas regras e existem tratados internacionais, como o famoso Tratado de Genebra. Tudo isso para evitar que uma população civil que não está em guerra não possa sofrer as consequências de uma guerra que trata-se de um evento terrível, que dói, que sangra, né? É assim a guerra. E os Estados Unidos sempre fizeram guerra longe do seu território. É isso. A única guerra que eu me lembro assim, que entrou nos Estados Unidos foi aquele caso do ataque das Torres Gêmeas. Até então, os Estados Unidos mantinham 4, 5 guerras fora do seu território. E Donald Trump chegou com essa mensagem. Chega de guerra, nós vamos pacificar o mundo. A Ucrânia e Rússia, eu acabo nisso no meu primeiro dia de mandato. Esse foi o discurso dele. E agora ele é chamado para se definir num conflito que todos desconfiam até demais de que ele é que se uniu a Israel para atacar o Irã. Por quê? O Irã está sendo uma ameaça para o mundo por ter ogivas nucleares que podem ser repassadas a grupos terroristas. Comandantes militares dizem que isto é questão de tempo. Os terroristas vão colocar as mãos em ogivas nucleares. Imagine o tamanho do estrago. Esse material bélico nuclear está cada vez menor, mais fácil de ser transportado. Existe uma tecnologia nova e é muito mais letal. Então, é essa a grande discussão e, por isso, os Estados Unidos podem entrar, sim, nessa guerra. Eu acho que Donald Trump não vai de vez, porque ele tem essa retórica, tem essa conversa, mas agora ele foi chamado para o centro do palco. O Deise Ciocari, a gente observa aí imagens também da destruição nesse hospital e, claro, é um cenário diferente para o israelense em relação ao conflito que teve com o Hamas ou com o próprio Hezbollah, em que Israel conseguiu controlar bem as ações em cima desses dois grupos. Agora você tem um Estado contra o outro, né, Deise? Ou seja, a potência iraniana é maior do que a desses dois grupos, né? Nonato, e pegando até a linha do que o Zé Maria estava falando, né, sobre essa questão da possibilidade dos Estados Unidos entrarem, né, eles sempre falam que não querem entrar em nenhum conflito, mas eles acabam sempre participando e arrastando outras nações para isso também, né, então o que a gente pode perceber agora, e eu acho que os olhos do mundo estão atentos a isso, é porque os Estados Unidos, de uma certa forma, já assumiu um lado nesse conflito, né, porque tem um discurso pró-Israel, tem a questão da presença militar na região, né? Isso mostra a tendência de ocupar um lado. A questão é se vai entrar diretamente, escalar isso e mais ainda, né, arrastar outros países juntos.
Agora 7h20, seguimos no assunto porque o nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que traz mais atualizações para a gente do conflito entre Irã e Israel. Naitz, quais são as informações mais recentes que você tem a respeito desse conflito por lá? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Nonato, Paula, todos que acompanham o Jornal da Manhã. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, confirmou que estará amanhã em Genebra, na Suíça, para participar de reuniões nucleares com o governo da França, da Alemanha e também do Reino Unido. Essa reunião já havia sido antecipada ontem, mas a confirmação da presença do ministro das Relações Exteriores do Irã ainda não havia sido feita. Isso acontece agora, essas reuniões devem acontecer amanhã lá em Genebra. Depois de uma pequena reunião, um petit comitê desses ministros europeus na representação da Alemanha na sede da ONU lá em Genebra, e aí sim um encontro entre os quatro. Talvez na expectativa de que a Europa possa intermediar o acordo nuclear que estava sendo tramado entre Estados Unidos e Irã e que caiu por terra depois dos ataques israelenses na quinta-feira passada. Lembrando que Estados Unidos e Irã deveriam se encontrar no Omã no domingo para continuar negociando esse acordo. Havia um sentimento de que esse acordo estava próximo, embora o Irã estivesse dificultando um pouquinho as coisas, mas segundo fontes, segundo especialistas, isso se tratava de uma estratégia iraniana, fazer uma posição um pouquinho mais dura para conseguir resultados um pouco melhores. Qual que é a grande diferença, a grande separação aqui, ou pelo menos que era até semana passada, entre Estados Unidos e Irã? Os Estados Unidos querem enriquecimento zero de urânio no Irã. O Irã acredita que isso é impossível de ser feito, que eles não podem ter enriquecimento zero de urânio, porque isso dificultaria muitos dos objetivos iranianos, segundo eles, por exemplo, a questão de entregar energia nuclear para a população civil. Então há essa diferença. Possivelmente essa reunião vai tentar trazer um acordo de um enriquecimento menor de urânio, talvez na margem dos 20%, 30%. Ou seja, o Irã reduziria sua produção, mas não teria ainda o suficiente para produzir uma arma nuclear. Ainda há muita expectativa no cenário internacional para os anúncios que virão da Casa Branca de Donald Trump. Trump já disse que gosta de deixar tudo para o último segundo, as decisões para o último segundo. A gente precisa entender aqui o porquê. Se isso é uma questão psicológica, um jogo que ele está fazendo, se ele acredita que isso vai trazer algum resultado melhor. Fato é que é um momento de muita indecisão ainda no cenário internacional e Donald Trump está no centro das atenções porque a participação americana pode e deve desequilibrar qualquer equação nesse conflito. Do lado iraniano, não há nenhum ator que aceite entrar de cabeça militarmente nessa guerra, como os Estados Unidos podem fazer com Israel. Por outro lado, você teve hoje um pronunciamento do presidente russo Vladimir Putin com o presidente chinês Xi Jinping, afirmando que é necessário encontrar uma saída diplomática para esse conflito. A ver se, de repente, a partir de amanhã, com essas reuniões lá em Genebra, uma saída diplomática ainda pode ser negociada. Fato é que, conforme as operações militares vão avançando, como, por exemplo, esse ataque do Irã em um hospital em Israel, os canais diplomáticos vão parecendo cada vez mais difíceis de serem navegados. A gente torce para que uma solução possa ser encontrada. Até porque quando a gente fala desses conflitos ali, você tem radical de todo lado. Então, de repente, uma parcela quer, não, vamos tentar a diplomacia, e o outro, não, vamos retrucar e continuar o conflito. Então, é muito importante. Daqui a pouco, o Fabrício Naitz, que vai voltar trazendo mais detalhes, até por essa participação também de russos e chineses no conflito. Porque a gente fala muito dos Estados Unidos, mas são duas superpotências que também têm importância nesse cenário.